Deixa eu colocar aqui. O microfone tá aberto? Tá, sim. Mais uma semana, né, de estudos do guia. Eu assisto aqui. Aqui. Alguém falar? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com a terceira semana da nossa mentoria, né? Para quem está seguindo aí o nosso cronograma, tá focado. Para quem não pode poder assistir essa aula hoje por algum compromisso, eu vou deixar essa live aqui disponível para os senhores. Peço desculpa pela demora, porque fui comprar o presente do Dia das Mães da minha mamãe e o shopping cheio, tudo. Demorei a trazer um pouco, mas nosso compromisso não pode ser adiado para outro dia, não. Tem que ser hoje, até porque na próxima semana os senhores já darão início à terceira semana da mentoria. Então, temos a live de Conhecendo a Missão, como conhecer a banca, tudo, o passo a passo, os segredos dos estudos. A primeira semana do guia, já tivemos a segunda semana do guia, a mentoria do guia da PEMAL, e agora estamos na terceira semana para os estudos, continuarmos nossos estudos em busca dessa tão sonhada aprovação. Para quem não me conhece, me chamo Elisama Viana e vou deixar aqui para os senhores a minha rede social. É Elisama, é porque minha letra aqui não fica nada legal. Viana 06. Então, para quem quiser seguir, só é seguir aqui o meu Instagram, tirar todos os tipos de dúvidas. Então, teve dúvida nos estudos, dúvida nas disciplinas, nas matérias, no dia a dia dos estudos, só é chamar aqui que estaremos sempre disponíveis para trabalharmos as dúvidas dos senhores. Pessoal, semana passada nós tivemos a segunda semana. Então, a segunda semana já deu conta aí de um monte de disciplina. E a terceira não poderá ser diferente. Nós iremos continuar nossos estudos. Então, sábado, estamos ainda na sexta. Então, sexta-feira, os guerreiros estarão concluindo o direito penal, a parte geral do direito penal, com aulas e questões, e repetindo essa aula de direito penal. Por quê? Porque nessa aula aqui, nós temos o direito penal do título 1 a o título 3. Então, os guerreiros estão, em média, 3 horas de aulas para terminar todo o estudo do direito penal e 1 hora de questões líquidas. Para continuarmos nossa missão, amanhã os guerreiros estarão fazendo, quem está seguindo certinho o cronograma da mentoria, a revisão dos assuntos estudados na primeira e segunda semana. Além disso, o simulado de 120 questões. Os senhores podem filtrar, devem filtrar as questões dos assuntos que já estudaram. Então, língua portuguesa, já estudou 4 assuntos, porque eu sempre divido 2 tópicos na primeira semana, 2 tópicos na segunda. Aí, vamos lá, matemática, estudou tantos tópicos, então vai distribuindo as questões e criando o seu simulado de 120 questões. Se já tiver prova disponível, simulados, vai respondendo também. Mas é extremamente interessante nós não esquecermos de revisar, de trabalhar no dia a dia as questões. As questões e os simulados. Ah, Elisa, minha nota líquida no simulado tá tão ruim, tá tão baixa, não sei se vou continuar fazendo simulado. O simulado, ele é técnica. Então, você vai aperfeiçoando, vai avançando, vai melhorando. Então, não se preocupa se a nota ainda está baixa. Vai aperfeiçoar e vai melhorar muito no dia a dia. No domingo, os senhores terão descanso, né? O turno da manhã, ainda dessa semana.
Se domingo agora é Dia das Mães, se tiver muitas dificuldades em alguma matéria, faz só 20 questões e vai curtir o Dia das Mães com sua mamãe. E segunda-feira é dia de branco. Então, na segunda-feira, nós iremos iniciar a nossa terceira semana. Lisama, eu cheguei agora. Por onde eu começo? Vai começar assistindo a aula, conhecendo a missão e a primeira semana. Para quem já vem acompanhando, vai iniciar a terceira semana. Mas para quem não está acompanhando, não pula os assuntos. Continua estudando de acordo com o cronograma. Elisama, eu não consegui vencer esses assuntos e atrasei esse aqui no mesmo dia. Continua de onde parou. Não pula assunto. É a maior dica que eu vou dar aos senhores hoje, é não pular assuntos. Continua de onde parou e vai criando essa linha lógica em busca dessa tão sonhada aprovação. Ação penal. Vamos lá. Segunda-feira, os senhores estudarão ação penal. Como estudar esse tema? Ação penal. Primeiramente, os senhores irão buscar aqui ação penal. Eu já sempre dou a indicação da aula, ação penal. Então, tem inúmeras aulas sobre ação penal. Essa da professora Carolina Máximo é o máximo, é muito boa, a aula no Supremo. Então, vale muito a pena assistir essa aula. É 2 horinhas, mas tem gente que sempre assiste na reprodução mais rápida. Então, essa aula é completa e é muito rica. E, posteriormente, os senhores vão no Código de Processo Penal, Código de Processo Penal, né? Lei 3.689. Vão filtrar aqui, ó, Ctrl F, ação penal. Artigo 24 do Código de Processo Penal. Do artigo 24, os senhores vão fazer a leitura. Uma leitura, não precisa ser uma leitura tentando decorar tudo, não. Não, faz até o artigo 62. Então, assiste a aula, faz a leitura para não esquecer prazos, mas é uma leitura de revisão da lei penal, de leitura da lei seca, posterior à aula da professora Carolina Máximo. Continuando, no segundo turno desses estudos, os senhores irão assistir Direitos Humanos. Teremos aulas de Direitos Humanos. O Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Então, ó, Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Ó, Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Essa aula é muito boa, 30 minutinhos, tranquila. E já iniciaremos os estudos da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José. Então, Pacto de São José da Costa Rica. Essa aula da professora Elísia, 1 hora de aula, é perfeita. Vale muito assistir, mas muito a pena mesmo assistir essa aula da professora Elisa Moreira. Então, já deixei 2, 3 indicações. Ambas estarão no site no YouTube do Supremo. Assistiu a aula, vou ler a convenção, eu não acho necessário. Assistiu as aulas que vão dar em média 1 hora e 30 minutinhos. Vai fazer 30 minutos de questões, 15 minutos no mínimo. Os senhores irão separar para o estudo do processo penal e os restantes dos 15 minutos, os senhores irão separar para o estudo de direitos humanos e assim concluindo a segunda-feira. Tá vendo que com organização as coisas vai funcionando? Deixa eu colocar aqui edital. Bem mal. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver se eu coloquei lá no download. Rapidinho, pessoal, deixa eu só ver. Uma coisa aqui. Não estou encontrando, mas eu vou
pegar aqui o que eu acho interessante para nós analisarmos, né? Vamos lá. Essa semana nós estudamos aqui. Ó, isso aí é 3 semanas de estudo. Tivemos noções de informática, mas vamos onde paramos, né? Nós paramos em... Começamos a segunda-feira em... Concluindo em 3 semanas de estudo. Concluindo a disciplina de Direito Processual Penal, de Processo Penal, Inquérito e Ação Penal já estudamos. E concluímos nessa semana também Direitos Humanos, na terceira semana, ó. Direitos Humanos também, vou até colocar de vermelho. Nós iremos já concluir na terceira semana 2 disciplinas. Tudo é questão de organização, ó. 2 disciplinas. 2 disciplinas. Pronto. Vamos lá. Língua portuguesa. Quais são os assuntos? Emprego e elementos de referenciação, substituição, terça-feira da terceira semana. E emprego de tempos e modos verbais. Emprego de elementos de referenciação, substituição. Eu já assisti essa aula, é muito boa, resumidinha nos trinques para os senhores. E o emprego de tempos, ó, emprego de tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais, ó. Aula da Português com Letícia é muito bom também, então vale muito a pena essa aula. E língua portuguesa, olha o que já vamos dar de andamento na nossa terceira semana. Isso aqui, ó. Paramos aqui. Língua portuguesa. No segundo turno... Poxa, tá sem som? Som, testando. Tá não. Tá não. Língua portuguesa. Deixa eu ver. Agora, Dia das Mães. Tá não. No segundo turno desses estudos... Tá não, sem áudio não, guerreiro. Direitos humanos. Tá não. Tá não. Pronto. Tá não. Tá não, tá gravando. E no segundo turno, queremos continuar estudando os programas de navegação e programas de correio eletrônico. Programas de navegação do Microsoft Explorer. Ó, várias abas com essas aulas. E continuaremos. Boa noite, guerreiro, tudo bem? Programas de correio eletrônico. Programas de correio eletrônico. Então, vocês selecionam a aula, essas aulas são muito boas. E iremos concluir de informática até aqui, ó. Isso aí na terceira semana. Terceira semana já estamos dando... Olha a quantidade, com organização, a quantidade de assuntos. Em um mês, 3 semanas não, em menos de um mês que os senhores já estão estudando. Que tudo é questão de organização. Língua portuguesa e informática já encerram nessa terceira semana processo penal e direito penal. Processo penal e direitos humanos. Direito penal também já vão encerrar os estudos. Agora, é claro que é importante sempre ficar revisando. Não esquece de colocamos os limites de aula para cada disciplina e os limites também de questões. 15 minutos de questões, no mínimo 15 minutos de questões de cada bloco. Informática e língua portuguesa. Agora vamos para a quarta-feira da terceira semana. Na quarta-feira, nós iremos estudar matemática
matemática e história. Matemática, padrões numéricos e modelos lineares. Ó, padrões numéricos. Padrões numéricos e modelos lineares em matemática. Ó, tá vendo que os assuntos podem se encontrar tudo tranquilamente no YouTube. E em história, então vamos marcar aqui matemática. Matemática, em 3 semanas já iremos concluir 4 assuntos. Aí vamos iniciar a história. História nós vamos começar, nós encerraremos a expansão do capitalismo, que é história geral, expansão do capitalismo, que é história geral. A expansão capitalista, olha que aula bacana, ó. As fases do capitalismo, Geo-Brasil, muito bom também. E já iniciaremos com a história do Brasil. Brasil, 500 anos. A estrutura econômica, política, social e cultural do Brasil. Ó. Brasil, 500 anos. Então, eu assisti essa aula, é muito boa, é muito válida também. Essa aula aqui, ó. Ó, História de Alagoas. Organização social, econômica, religião. Então, olha aqui a aula completa. 1 hora de aula o professor deixou aí disponível de História do Brasil. Então, já achamos até a aula para a própria PEMAL. Então, matemática e história serão os conteúdos da quarta-feira da terceira semana. Em história, conseguimos avançar na terceira semana, que eu sempre mostro aqui para os senhores, até aqui. Certo? Certo. Concluímos na segunda, Direito Processual Penal e Direitos Humanos. E vamos avançando. Na quinta-feira, Brasil no contexto internacional e formação do Brasil. Geografia, né? Ó, quinta-feira, geografia. Paramos aqui. Brasil no contexto internacional. Primeiro assunto. Ó. É formação do Brasil. Geografia. Geografia. Formação do território brasileiro. Então, já adiantamos bastante assunto também de geografia. Isso aqui, ó, em 3 semanas, isso aqui, né, esses conteúdos nossos começamos aqui, ó. Em 3 semanas, ó, o que adiantamos no nosso edital. Que tudo é organização, método, disciplina. Tudo com organização vai dando certo. Então, na quinta, geografia no primeiro turno. Né, nós teremos o estudo de geografia. Geografia no primeiro turno. E direito administrativo no segundo turno. Esses assuntos aqui são bem mais puxadinhos. Esses aqui, ó. Esse e esse aqui. Deixa eu ver que deu uma bugada aqui. Então, no segundo turno, os senhores vão estudar direito administrativo. Também adiantando bastante assunto. Primeiro assunto, atos administrativos. Sem sombra de dúvidas, eu gosto muito da aula do Talhos. Não, para concurso não, do Talhos. Ó, as aulas do Talhos são perfeitas. Atos administrativos, eu estudaria essa aula dele, que ele tá aí de máscara do terror. E contratos administrativos e licitação. Contratos administrativos e licitações. Licitações e contratos.
Esse bloco de aula é extremamente completo. Extremamente completo. Muito boa também as aulas desse professor Hilbert, né? São perfeitos, então eu deixo essa aula como indicação. Aqui, pessoal, eu colocaria 2 horas de aula. As 30 minutos de questões permanecem. E aqui, 1 hora de aula ou 1 hora e 30 de aula. E para encerrar a sexta-feira da terceira semana, os senhores estudarão... não, vamos continuando. Ó, legislação da PEMAL já foi. Isso aqui nós já concluímos na terceira semana, na segunda semana. Um estudo organizado. Por isso que é importante para quem está chegando agora assistir as aulas das outras semanas que passaram. Porque nós vamos seguindo e batendo o cronograma todinho da PEMAL. Em direito administrativo. Direito administrativo. Nós iremos parar até aqui na terceira semana. E vamos continuar os nossos estudos em defesa do Estado e das instituições democráticas, assunto de direito constitucional. Ó. E encerramos também na terceira semana, ó, direito constitucional. Encerramos direito constitucional na terceira semana. Qual o assunto? Defesa do Estado e das instituições democráticas. Aula. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Ó. Nunca assisti a aula do professor Lucas, não vou mentir, mas é uma das mais acessadas. Ó. As aulas disponíveis aqui no YouTube são disponíveis. Eu assistiria essa primeira aula mesmo. E o segundo turno, na sexta-feira, os senhores irão continuar com língua portuguesa. Então, domínio da estrutura morfossintática do período. Domínio da estrutura morfossintática do período. Perfeita essa aula. Pode assistir. Muito, muito, muito boa. Muito padrão. E, segundo o assunto, lembrando que para nossa mentoria é extremamente válido o estudo do tópico e do subtópico, emprego das classes de palavras. Ó, emprego das classes de palavras. Ó, muito boas aulas dele. Gosto bastante. Muito bom. Mas eu assistiria a aula dele aqui, ó. Do Fox Concurso. 1 hora de aula, no mínimo. E aqui 1 hora e meia por ser 2 assuntos. Continuando com 30 minutos de questões. No sábado, os senhores irão revisar os assuntos estudados na primeira, na segunda e na terceira semana. Por isso, a importância de construir o caderno de revisão, não deixar de anotar, e vão praticar os simulados de 120 questões. Simulado de 120 questões. Domingo, dessa terceira semana que vem, que começará segunda-feira. Qual data da segunda-feira? Vamos lá. Segunda-feira, dia 13. No domingo, os senhores descansam pela manhã e, se tiver dificuldade, continua exercitando no mínimo 20 questões das matérias que estão com dificuldade. E aí encerra-se a terceira semana. Vamos marcar os últimos assuntos de língua portuguesa. Ó. Então, em 3 semanas, língua portuguesa, fomos do primeiro tópico à conclusão do tópico 5.1. Informática, em 3 semanas, fomos do primeiro tópico em 3 semanas à conclusão do tópico 3.3. Matemática, concluímos 4 tópicos, isso aí em 3 semanas. História, concluímos
até o tópico 4.1 em 3 semanas. 3 semanas, não é nem um mês de estudo. Geografia, concluímos 6 tópicos em 3 semanas. Todos os assuntos pertinentes à legislação da Polícia Militar do Estado de Alagoas também está toda conclusa. Não é para deixar de revisar, continua revisando. Sempre que tiver tempo, volta aos assuntos de legislação da Polícia Militar, que é a Lei Estadual 5.346 para revisar, o Decreto Estadual, que é o Regulamento de Disciplina, e continua lendo a letra de lei, revisando, e também do título 1 ao 3 do Código Penal, continua revisando, mas na terceira semana já concluímos isso aqui, ó, todo. Noções de direito administrativo, 6 tópicos. Direito constitucional, todo o direito constitucional também já está na boca do leão. Noções de direito processual penal também. E noções de direitos humanos, tá vendo? Tudo com organização, com método e com muita querência, paciência. Então é isso, guerreiros e guerreiras, né? Guerreiros. Essa é a nossa terceira semana. Qualquer dúvida, me chama no privado, no direct, e nós vamos conversando. Para quem não segue minhas redes sociais, eu vou deixar em letra maiúscula, né? Porque já não tenho muito dom com essa mesinha. Elisama Viana 06, me segue lá no Instagram, nas redes sociais e vamos sanando as dúvidas, trabalhando no rumo da aprovação dos senhores. Não poderia deixar de gravar essa aula. Agradecer também a todas as mamães que me acompanham, as mamães concurseiras, aos filhos as mães dos nossos concurseiros também, aos filhos que têm mãe, a mãe dos filhos e as mães que são mães. Que Deus continue abençoando. Feliz Dia das Mães antecipado para todas as senhoras, e vamos contar aí com a aprovação dos filhos das senhoras, das filhas ou da senhora mesmo, né? Deus continue abençoando, um beijão, um forte abraço e nada menos que a vitória. E começaremos daqui a pouco a nossa análise do edital da Polícia Militar de Minas Gerais, 3.200 vagas, um grande certame, e vamos continuando aí, trabalhando e estudando sempre em busca da nossa aprovação. Forte abraço! Expressa.